Olá, hoje a gente vai dar uma olhada na organização interna do Tribunal de Justiça de Tocantins, o TJTO. É sempre bom lembrar, né? O Tocantins veio lá do desmembramento de Goiás. Exato. Palmas virou a capital definitiva em 90 e as instituições como o TJTO nasceram ali. Isso mesmo. E para entender como ele funciona por dentro, a gente se baseou nas informações que a professora Ana Paula Gomes levantou, direto do portal do tribunal. A ideia é desvendar essa estrutura. Perfeito. E entender essa organização ajuda muito a gente a visualizar como a justiça é administrada lá no Estado, né? Podemos começar pelo topo, pelo Tribunal Pleno? Vamos lá. O pleno. Então, ele é formado por todos os desembargadores, todos mesmo, que são os juízes de segunda instância, né? O nível mais alto no Tribunal Estadual. E quem preside é o presidente do TJTO. Todos os desembargadores, então é o colegiado máximo. E para ele funcionar, tem alguma regra? Tipo, um número mínimo de presentes? Tem sim. Para a maioria das decisões, precisa da maioria absoluta dos membros presentes. Isso inclui o presidente, claro. A lei pode até pedir um quórum maior para alguns casos específicos, sabe? Entendi, maioria absoluta. E tem um detalhe interessante sobre o presidente e o corregedor-geral da Justiça. Eles participam como vogais, ou seja, eles votam nas decisões do pleno. Uhum. Mas, via de regra, eles não entram na distribuição normal de processos para relatar. Ah, então eles votam, mas não são aqueles que preparam o voto inicial do caso, o relator principal. Isso deve ser para liberar eles para outras funções, imagino. Exatamente. Permite que eles se concentrem mais na administração, na supervisão geral do judiciário. A função de relator, de preparar o voto, conduzir o julgamento, fica com os outros desembargadores, que recebem o processo por sorteio por distribuição. Faz sentido, foco na gestão e fiscalização. Isso. E o Pleno tem suas reuniões marcadas, né? As ordinárias são na primeira e terceiras quintas-feiras do mês, às 14h. 2 da tarde. E se precisar, fora disso? Aí podem convocar sessões extraordinárias, sim. Ok, entendido pleno. Mas e o dia a dia? Os recursos mais comuns, cíveis, criminais? Como esse trabalho é dividido? Aí entram as câmaras. O TJO tem essa divisão? São 2 câmaras cíveis e 2 câmaras criminais, bem separado por matéria, 2 de cada. E quem compõe essas câmaras? Cada uma delas tem 5 desembargadores. Mas olha, o presidente e o corregedor-geral, eles não fazem parte dessas câmaras especializadas. Certo, 5 desembargadores focados ou em cível ou em criminal. E essa divisão para por aí ou tem mais subdivisão ainda? Tem mais. Cada câmara dessas, tanto civil quanto criminal, é dividida em 5 turmas julgadoras. 5 turmas dentro de cada câmara? Nossa. Pensa nas turmas como grupos menores de desembargadores dentro da Câmara. Isso ajuda muito a dar vazão, né? Permite que vários processos sejam analisados ao mesmo tempo por esses grupos menores. A ideia é agilizar os julgamentos dentro de cada área. Entendi. Uma forma de tentar lidar com o volume, né? Parece lógico. Bom, além do pleno e das câmaras, que julgam os casos, as fontes falam de outro órgão, o Conselho da Magistratura. Qual é a dele? Não parece ser um órgão de julgamento como os outros. Não é mesmo, você tem razão. O Conselho da Magistratura tem um foco bem diferente. É mais voltado para a gestão e para questões da carreira dos juízes de primeira instância, sabe? Ah, focado nos juízes. E quem faz parte desse conselho? A composição é específica. Tem o presidente do tribunal, que também preside o conselho, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça. A cúpula diretiva. Isso. E mais 2 membros que são indicados segundo uma resolução lá de 2001. E para ele poder decidir alguma coisa, precisa ter no mínimo 3 integrantes presentes. 3 já é o suficiente. E o que exatamente o conselho faz? Quais são as tarefas principais dele? Olha, uma função bem importante é zelar pela dignidade dos magistrados, pelas prerrogativas deles. Por exemplo, se um juiz for ofendido no exercício da função, o conselho pode promover um desagravo público. Interessante essa proteção institucional. E também atua em questões disciplinares, administrativas, sempre relacionadas aos juízes de primeira instância. Entendi. E tem mais alguma coisa que chame a atenção nas atribuições dele? Em uma que é, assim, curiosa, é função do conselho determinar o registro, na ficha funcional do magistrado, de elogios e menções honrosas. Registrar elogios. Formalmente.
Exato. Um reconhecimento oficial por algum ato de mérito que fica lá no histórico da carreira do juiz. E o Conselho também se reúne regularmente, nas mesmas quintas do Pleno, primeira e terceira do mês, só que mais cedo, às 9 horas da manhã. E as sessões são públicas. Às 9 horas e públicas, bem claro. Então, só para a gente recapitular. Temos o Tribunal Pleno, que é a instância máxima, as câmaras cíveis e criminais, divididas em turmas para o julgamento especializado, e o Conselho da Magistratura, mais focado na administração e na carreira dos juízes. Uma arquitetura bem definida, né? Exatamente. É uma organização formal que estrutura as diferentes frentes de trabalho do judiciário lá no Tocantins, desde julgar um recurso até cuidar da gestão da própria magistratura. E pensar nessa estrutura toda, né? Com essas regras de quórum, divisão de tarefas, até esse registro de elogios pelo Conselho. Fica a pergunta: como será que essa organização formal se reflete no dia a dia de quem precisa da justiça? Será que essa estrutura ajuda na agilidade, no acesso? Ou será que em alguns pontos pode até complicar um pouco? Fica aí essa reflexão, né? A conexão entre o desenho na lei e a experiência real das pessoas.